Olá, alunos, eu não sei o horário que vocês vão assistir essa aula, mas ela tem o fim de ajudar vocês na petição, na seção 3 de Direito do Trabalho, tá bom? Antes de iniciar, eu gostaria de lembrar vocês que vocês têm até o dia 23 de abril para enviar para mim a petição da seção 3 de Direito do Trabalho e da seção 3 de Direito Penal, tá? Elas devem ser enviadas no app para mim e para o Pedro, cada disciplina correspondente, e ao mesmo tempo enviar no AVA a peça para correção, tá bom? Você tem que fazer essas duas coisas, porque enviar no AVA vai te garantir a nota, enviar para mim no app ou pro Pedro no app vai garantir para vocês a presença, ok? Indo direto ao ponto sobre o problema de questão nosso é o seguinte. Na seção 1, eu vou ler o que está escrito no problema e daí a gente vai discutir um pouco sobre isso. Na seção 1, Tereza Silva ajuizou sua reclamação trabalhista em face de expert tecnologia da informação limitada que apresentou sua defesa na seção 2. Então você apresentou na primeira reclamação e na segunda você fez a defesa. Nesse momento processual já houve também a apresentação da impugnação por parte da reclamante, assim como já se desenvolveu a instrução processual corretiva de uma testemunha levada a convite de cada parte. Então, cada parte ouviu uma testemunha nas instruções. Ao fim da audiência, restou consignado em ata que as partes seriam intimadas na prolação da sentença. A sua disponibilidade ocorreu no dia 24 de 10 de 2022 e o seu teor é o seguinte. Então, ali tem a sentença, onde a primeira parte que o juiz faz o relato dos fatos, tá? Toda a petição está nos slides, tá? Eu vou direto para os fundamentos para a gente analisar o que o juiz analisou nessa sentença dele. Então, os fundamentos das horas extras. Ele diz o seguinte, que a reclamante alega que iniciava suas atividades às 8 horas da manhã, pois tinha reunião diária com sua equipe nesse horário e findava às 19 horas. Conseguia usufruir de 1 hora de pausa para refeição e descanso. Requer, portanto, as horas extras que extrapolaram as 8 horas diárias, com um adicional de 50% e os devidos reflexos em aviso prévio, férias, 13º, depósito de FGTS e tal. Com a devida vênia, há óbice legal para que a pretensão da laborista seja alcançada. O artigo 62, inciso 3º da CLT, com a redação dada pela reforma trabalhista, excluía teletrabalhador das regras do capítulo 2, sem qualquer ressalva. Tendo em vista que a contratação da reclamada se deu em 2021, então dentro do amparo ali da reforma trabalhista, somente foi alterada com a MP, a reforma só foi alterada com a MP em 2022, posteriormente convertida em lei. Dúvida não resta de que a exclusão genérica do direito às horas extras se aplica à trabalhadora. Diante do exposto, julgou improcedente o pedido. Gastos com instrumentos de trabalho. Ela fala o relato aqui de quais são os gastos que ela pede e fala lá, requer, portanto, o ressarcimento desses gastos. Mais uma vez, não assiste razão. Em que pese vigorar o direito do trabalho o princípio da alteridade, segundo a qual a empregadora é quem deve assumir os riscos dos custos do negócio, consagrado lá no artigo 75D da CLT, consagra exceção à regra. Ele dispõe que as partes podem ajustar por escrito quem irá assumir os gastos. No caso sob exame, a reclamada trouxe aos autos o aditivo do contrato, que a gente falou na sessão anterior, que fala que quem assumiria os riscos é ela mesma. Tem uma cláusula dentro do contrato dela, dizendo que esses custos a mais, quem vai assumir é ela mesma. Então, julgou também procedente. Quanto aos honorários, fixou em 15% do valor da causa. Pelo exposto, julga-se totalmente improcedente o pedido inicial, condena o reclamante ao pagamento dos honorários em 15%, custas na ordem de 2%. O primeiro passo a ser dado aqui é a identificação da peça processual que você vai apresentar da sentença que julgou improcedente os pedidos, a leitura do artigo 895.
Qual é o recurso aqui? Vai ser o recurso ordinário, porque você a princípio, pelo que aparenta, você vai defender a reclamante. Então, ela perdeu todos os pedidos e você vai solicitar, então, a reversão desse pedido. E é um recurso ordinário que vai ser destinado ao Tribunal Regional do Trabalho, tá? Esse tipo de petição, ela tem duas petições, tá? Uma petição de apresentação, onde você vai destinar para o juiz de primeiro grau, e a segunda, que são a das razões que você já vai destinar para o tribunal, tá bom? Tem alguns outros pontos que eu coloquei no slide, depois você lê com mais calma para que vocês possam aí entender melhor o que eu estou dizendo. Mas iniciando o endereçamento da primeira petição, que você vai dirigir ainda ao juiz de primeiro grau, aqui no slide, eu estou olhando, eu coloquei para o desembargador já, mas não é, tá? Então, essa primeira petição você pode destinar ao juiz de primeiro grau, tá? Porque é ele que vai aceitar, ele que vai receber e vai enviar aí o seu pedido, tá? De apelação, ou melhor, de recurso ordinário. Nós estamos no direito do trabalho, tá? Ali tem toda a estrutura dessa primeira peça que você vai encaminhar e depois a gente passa para as razões do recurso, que aí sim você vai destinar para o tribunal, tá bom? Aqui as duas no slide eu vou tentar alterar antes de enviar para vocês, mas tá ao contrário, tá? Então a primeira petição está destinada para o desembargador e a segunda para o juiz, mas na verdade é o oposto, tá? Se permanecer assim é só vocês trocarem, mas eu vou tentar, se eu lembrar de trocar isso antes de enviar para vocês, tá bom? Então você vai seguir aí a ordem do que você tem que fazer, só que dentro do recurso ordinário você tem que fazer alguns pressupostos que precisam ser preenchidos e você precisa demonstrar. O primeiro deles é o de tempestividade, onde você não sabe a data exata do fim e nem quando você apresenta, então você coloca ali sem informação da data, lembrar disso, mas já está no modelo também. O segundo, de cabimento, onde você vai dizer que cabe o recurso ordinário para combater a decisão, a sentença que foi improcedente totalmente. O preparo, que nesse caso, a princípio, você deixa de recolher porque ela requereu os benefícios da justiça gratuita, tá? Deixa eu só confirmar aqui na sentença. O juiz não se manifestou da justiça gratuita na sentença. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Nesse de preparo, você vai dizer que você deixa de recolher as custas porque ela é detentora da justiça gratuita, ela é hipossuficiente, e que, embora o juiz não tenha decidido, você vai colocar no recurso ordinário a discussão novamente da justiça gratuita. Então, quando é objeto do próprio recurso a justiça gratuita, você não precisa apresentar o preparo de imediato, tá? A não ser que o juiz ainda negue no segundo grau, tá? A síntese do processo, onde você vai dizer todos os pontos importantes aqui do que passou no processo, tá? E depois, por fim, no próximo tópico, você vai colocar as razões do seu recurso. Quais são as razões do seu recurso? O primeiro deles vai ser a justiça gratuita, que não houve manifestação do juiz de primeiro grau, tá? Então você vai falar que ele não se manifestou e que você requer que o tribunal se manifeste novamente quanto à justiça gratuita. O segundo ponto, as horas extras. Então você vai tentar reverter as horas extras com os mesmos argumentos que a gente colocou lá na inicial, porque, embora a lei impeça, existia controle de jornada por parte da empresa. A empresa poderia controlar por vários motivos. Um deles é a reunião diária que ela tinha, por ser o sistema, e no sistema ter que fazer login e tudo mais. Tudo isso também é importante que você utilize. O material que ela utilizou, você pode também novamente requerer que, embora não tenha previsão legal e que tenha aquela previsão em contrato de que ela mesma iria arcar com isso, não é justo porque ela mudou a forma de trabalho dela e que isso é benefício da empresa, que é a empresa que tem que assumir os riscos e tudo mais, para que você tente reformar isso. E um outro ponto que você tem que tentar reformar aqui também são os honorários advocatícios, porque o juiz fixou 15% para
a empresa, só que houve um julgado do STF, depois vocês coloquem aqui como argumento, em que ele declarou inconstitucional o fato de você poder descontar os honorários da parte que é beneficiária da justiça gratuita. Então ele disse o quê? Que fica suspenso até a análise se ele mudou ou não de situação econômica. Então você pede que o juiz suspenda a cobrança dos honorários que for condenado. A condenação em honorários, ela pode ocorrer. O que tem que acontecer é suspensão por conta dos benefícios da justiça gratuita, entendeu? Os pedidos, você vai seguir o que está no slide também, tá? E por fim eu coloquei ali um esqueleto de como que funciona o processo de trabalho para você ver onde que a gente está. Como que funciona as sentenças ali a partir da sentença de primeiro grau, como que você vai aí fazer o trâmite dos processos, tá bom? Eu acho que é isso, espero que vocês entendam, consigam fazer essa petição, não esquecer de enviar no AVA e no app, e caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, eu estou à disposição para auxiliar vocês, ok? Até mais!